Se procurarmos em um dicionário de língua portuguesa o que vem a ser uma doutrina, encontraremos o seguinte conceito: a reunião de ideias ensinadas ou ainda o conjunto de preceitos que formam um sistema religioso, político, social, econômico e etc. Já em um dicionário teológico, a palavra doutrina é de origem latina, do verbo latino doceo, ensinar, instruir e educar, dando origem à doutrina. No caso do cristianismo, a doutrina cristã é exposta por meio dos credos, declarações de fé e das dogmáticas. Tudo isso com base na Bíblia Sagrada e na tradição cristã. Por exemplo, nas epístolas do Novo Testamento estão dispostas parte da doutrina cristã, o ensino de como um crente em Jesus Cristo deve viver a sua fé em meio ao mundo. Um cristão é doutrinado, ensinado a viver de acordo com o que as Sagradas Escrituras afirmam sobre a prática de vida. No entanto, não somente estão dispostas na Bíblia as doutrinas que devem ser seguidas, mas ensinos que um cristão não deve seguir. Isso mesmo, doutrinas que o cristão deve distanciar-se, como a doutrina de demônios, as doutrinas de homens, e no livro de Apocalipse fala acerca de um tipo de ensino chamado de doutrina de Balaão. O que vem a ser a doutrina de Balaão? Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Por aqui há dezenas de vídeos dentro do pensamento cristão, abordando os mais diversos temas da Bíblia Sagrada, da teologia e da vida cristã. No início do vídeo eu falei sobre doutrina de homens e doutrina de demônios. Então, no final deste vídeo, vou deixar uma tela final para você assistir o vídeo 197. Doutrina bíblica de homens e de demônios. Feito a apresentação, agora vamos ao vídeo sobre a doutrina de Balaão. Antes de começarmos a falar sobre esta chamada doutrina de Balaão, é importante discorrer um pouco sobre quem foi Balaão. O nome Balaão ainda apresenta algumas incertezas, pois afirmam significar não do povo, como sendo um estrangeiro ou devorador. Seu nome aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Números, durante a peregrinação dos israelitas em direção a Canaã. O texto de Números ainda informa que ele era filho de Beor e que viviam em Petor, uma cidade da Mesopotâmia. Balaão, segundo o livro de Josué, era um tipo de adivinho, que alguns intérpretes afirmam que ele tinha conhecimento sobre o Deus dos israelitas. Conhecer não significa servir, talvez tendo apenas o conhecimento sobre os feitos de Deus no Egito e na peregrinação do povo israelita. Estes feitos de Deus realizados em favor dos israelitas, principalmente o que aconteceu com Faraó e o seu exército, chegavam às nações, provocando pânico por onde passavam. Os reis que estavam no caminho dos israelitas ficavam terrivelmente abalados com a aproximação deste povo. O texto de Números informa que os israelitas estavam acampados nas campinas de Moabe, quando foram avistados por Balaque, o rei dos Moabitas. Balaque foi tomado de grande angústia, pois soube o que Israel fizera aos amorreus, tendo como única saída chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E mesmo que fosse pago para amaldiçoar o povo, Deus lhe apareceu para não acompanhar os enviados de Balaque, nem tampouco amaldiçoar os israelitas. Dando ouvidos à voz de Deus, não foi a Balaque. No entanto, Balaque mandou novamente enviados a Balaão para que ele viesse e amaldiçoasse os israelitas. Agora, Deus permitiu que ele fosse. O coração de Balaão estava mais inclinado às riquezas oferecidas por Balaque do que em temer a Deus. De nada adiantava forçar uma obediência a Deus quando o coração não queria obedecer. O versículo 22 informa que a ira de Deus acendeu-se contra Balaão, fazendo com que o anjo do Senhor interferisse no seu caminho.
mesmo não vendo o anjo, mas sendo visto por sua jumenta, fazendo com que o animal travasse no caminho. Balaão agiu com ira para com a sua jumenta, a ponto do Senhor abrir a boca do animal, falando: que te fiz eu, que me espancas essas 3 vezes? Irado, Balaão pretende matar a jumenta, ao que ela lhe diz: porventura não sou tua jumenta, em que te sirvo desde o tempo que fui tua até hoje? Costumei eu fazer alguma vez assim contigo? Até que o Senhor abriu os olhos de Balaão para enxergar o anjo do Senhor. Mais tarde, mesmo que tentasse amaldiçoar o povo de Deus, contudo, as palavras pronunciadas por ele eram abençoadoras. E por mais que tentasse de uma forma ou de outra, não conseguia proferir maldição contra os israelitas. Assim, não realizando o trabalho pela qual foi pago, aconselhou Balaque para infiltrar-se no meio dos israelitas, a fim de corrompê-los, fazendo com que as mulheres moabitas seduzissem os filhos de Israel, levando-os à adoração a Baal, pois assim cairiam em maldições, em virtude da idolatria. E foi o que aconteceu com o povo. Pecaram, cultuaram Baal, e a ira de Deus veio sobre eles, causando grandes perdas ao povo de Israel. Mais tarde, em uma batalha, os midianitas foram destruídos e suas cidades queimadas. Nesta batalha, inclusive Balaão, diversos reis medianitas perderam a vida. Agora que você já conheceu um pouco da história de Balaão, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e o seu comentário. E o texto desse vídeo você já sabe, já está lá na área de membros. E por uma pequena assinatura mensal, você pode ter em mãos os textos dos vídeos aqui do canal. Agora vamos ver o que vem a ser a doutrina de Balaão. Passado o tempo de Balaão, sua história e sua morte tornaram-se um exemplo a não ser seguido, ou seja, uma prática de vida que deve ser evitada. O Novo Testamento, onde está o fundamento da doutrina cristã, apresenta alguns textos que alertam sobre práticas de vida que se assemelham à de Balaão. A segunda epístola de Pedro, trazendo exortações contra os falsos mestres, afirma: tendo os olhos cheios de adultério, nunca pararam de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Pedro afirma que estes falsos mestres eram movidos pela ganância, estavam constantemente na prática do adultério e ainda iludiam as pessoas instáveis na fé. Pedro chama isso de o caminho de Balaão. Outro texto está na Epístola de Judas, afirmando: buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Judas está relacionando alguns homens que se infiltravam no meio da igreja unicamente pelo lucro, como Balaão, pois a motivação de Balaão era apenas o lucro com aquilo que ele fazia. Sua espiritualidade era somente exterior, pois seu objetivo principal era o lucro. Finalmente, o texto do livro de Apocalipse nos diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A igreja que estava em Pérgamo tinha em seu meio pessoas que seguiam uma vida semelhante a Balaão. Ou seja, a prática de vida de Balaão foi repetida por pessoas que, com o passar do tempo, tornou-se um sutil ensino, uma doutrina. Como observado, a maneira de viver de Balaão foi sendo repetida por muitas pessoas, assim tornando-se um ensino, uma doutrina. Esta chamada doutrina de Balaão, primeiramente se infiltra no meio da igreja, por meio de sutilezas, carismas, suaves palavras, demonstração de espiritualidade, certo conhecimento e etc. Isto é, um engano que se instala no meio de uma comunidade de crentes.
Na verdade, o grande objetivo é perverter, conduzindo o povo ao distanciamento de Deus por meio da divisão, idolatria e sensualidade. Quem age assim, na verdade, quer apenas riqueza e poder, não importa os meios, o que vale é a obtenção de poder e riqueza. Esta doutrina é frequente por toda a história da igreja cristã. Infelizmente, sempre houve o disseminar desta doutrina. Seus efeitos são danosos, são destruidores, pois é diabólico. No entanto, Jesus afirmou que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E como filhos de Deus, precisamos diariamente de direção do Espírito para não sermos conduzidos pelas articulações desta doutrina. Leia e medite na Bíblia, ore a Deus, busque discernimento espiritual para perceber quando esta dita doutrina de Balaão está lhe rodeando. Não saia aqui do canal, continue por aqui, assista este vídeo aqui que fala sobre a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina de demônios. São apenas alguns minutos de vídeo para você avançar um pouco mais no conhecimento e não tropeçar nas mesmas pedras de sempre. Muito obrigado por sua preciosa audiência, um abraço e até um próximo vídeo.